Estamos ao vivo. Beleza. Apareceu para mim aqui. Silvia vai... Mas já estamos ao vivo. Já estamos no Facebook da Metodista Fazenda da Bica. Aí vai estar o link aí. A Silvia deve estar transmitindo o link. Temos 2 pessoas aqui entraram. 5 pessoas. Bom. Maravilha. Estamos já distribuindo os links aqui. Vocês que estão aí nos assistindo já, só avisar que nós estamos distribuindo o link para as pessoas acessarem. E vamos estar começando aí a nossa live, um momento de bênção, um momento de alegria, um tempo de grande aprendizado. Estou aqui acompanhando, né? Só aguardar um pouquinho aí, a gente transmitir os links e a gente poder estar iniciando. Mas, com certeza, essa live discipulando minha família vai ser bênção, vai ser um tempo de aprendizado, um tempo de reconhecimento dos propósitos de Deus. Creio que temos muito a aprender, né? Temos uma grande história aí, tem um processo muito grande de amizade também, de um discipulado até real, né? Que, nesse caso nosso, extrapola a família, extrapola a questão familiar. Verdade. Extrapola a questão familiar. Então, vai ser um tempo muito bom, um tempo muito bacana. Com certeza vai haver aí creio eu, pela misericórdia do Senhor, um tempo de aprendizado muito grande. Vamos transmitindo aqui os links. E a partir daí vamos iniciar. Fica conosco aí. Não sai não. Fica conosco. Aprenda conosco. Participe conosco. É um tempo bom. Manda aí. Transmite aí. Silvia, quando terminar aí, você fala. Ó, tá chegando gente aí, pastorzão. Tá chegando gente. Discipulando minha família. Um aprendizado muito grande. Com certeza vai ser um tempo de uma bela história. Vamos aguardar mais um pouquinho. Essa questão do discipulado é algo importante na igreja, né? Algo que está dentro daquilo que a igreja tem pedido, mas até muito antes, né, dessa questão já acontecer, pela igreja nós já tínhamos trabalhado isso em nossos corações, já trabalhávamos o discipulado sem conhecer o discipulado, sem saber que era discipulado, né? Sem falar em discipulado de uma maneira mais oficial. Então, isso alegra muito o coração da gente. Vamos agora caminhar, esperar. Tem gente de Cabo Frio, tem gente de vários locais aí querendo assistir, né? Manda para Vera, manda para... Mandou esse povo? Essa multidão aí, essa multidão. Não, galerinha. Esse aqui? Essa multidão, legal. Esse aí. Então nós vamos... Manda para Sinércio. Vamos dar início aqui. Por isso aí só vê a questão do celular, né? Para não ficar próximo aí, para não dar interferência. 5 pessoas de cada vez. O outro celular para não dar interferência aí. Deve seguir para a gente poder estar. Que aí vai ficar o som melhor.
Se as pessoas quiserem abrir sala de vídeo também, pode abrir, né? A sala de vídeo. Também é uma boa opção aí, quando você for compartilhar. Que é o Glauber, que é lá de Valença, ele faz isso bem, tá aí já nos ouvindo já, ele abre uma sala de... Eu acho que o celular ainda está próximo aí, Urias, o outro celular, não sei, ainda estou... Não? Então tá. Estou ouvindo um ruído assim, eu não sei se é a cadeira mexendo aí. Bom, mas amém. Silvia, depois dá o feedback aí do som. Mas vamos começar oficialmente, né? Nós já oramos, já fizemos a nossa oração, já tivemos aí o nosso tempo de reflexão, de aprendizado, e agora eu queria dizer que eu sou uma alegria muito grande em receber, né, o pastor Urias Belo, pastor da Igreja Metodista em Campo Grande, e SD do distrito também, né, mas é nosso amigo, nós somos amigos de família há 26 anos, né? Então, quando o Lucas, o meu filho mais velho, que é pastor em Valença hoje, ainda estava na barriga da Silvia, nós começamos esse contato, essa amizade, não éramos pastores, nem pensava em sermos pastores da Igreja Metodista, e aí começou essa amizade. Eu tinha, na época ali, 2 anos de casado, é isso. Então, eu tenho, amado amigo, pastor Urias, uma alegria muito grande em receber você nessa live, falando sobre discipulando sobre minha família, porque, com certeza, além de termos a fala, né, no que diz respeito ao tema do que vai ser falado aqui, que nós vamos estar explorando aí o seu trabalho em relação a isso, nós também temos a vivência em relação a isso. Porque nesses 26 anos, nós fomos discipulados por vocês. E a gente nem falava em discipulado, né? Nem falava nesse nome discipulado, mas já havia ali, não somente o discipulado com a minha família, né? Eu, Silvia, né? E posteriormente o Lucas, né? Que entrou depois, cresceu e entendeu esse recado, né? Mas também com outras famílias que conviviam conosco na Igreja Metodista Central em Niterói. Então, eu tenho alegria em ter você aqui, pastor, amigo Urias, Celina, a Bruna, o Yuri, toda a família. Então, eu queria, querido, eu quero que você fale muito, né? Eu estou me segurando aqui para não falar muito, para que as pessoas possam ouvir bem aí as suas questões em relação a esse trabalho, esse ministério que Deus tem dado, né? Então, se apresenta aí, querido, fala aí um pouco, as pessoas conheçam você, né? E nós possamos aí estar nos conhecendo, o povo possa estar conhecendo. Okay. Quero, primeiramente, agradecer a Deus por essa rica oportunidade de podermos compartilhar de um assunto tão pertinente para a vida da igreja e da sociedade, e, sobretudo, para a vida em família. E amém. Eu agradeço a Deus, agradeço o pastor Wesley por essa iniciativa, dele ter me dado essa honra de fazer parte desse bate-papo. Eu quero louvar muito a Deus, e como ele já mesmo disse, né, eu acho que o pastor Wesley é uma das poucas pessoas fora da minha família que pode falar bastante de mim, né? E eu agradeço muito a Deus, porque quando a gente tem a intimidade da convivência, a gente tem também o privilégio de ter alguém que conhece os nossos pontos fortes e pontos fracos. O pastor Wesley é essa pessoa, ele conhece muitos pontos fracos da minha vida, e eu louvo a Deus por isso, porque quando a gente nutre uma amizade transparente, uma caminhada transparente, né? E Deus foi muito gracioso conosco, porque ele juntou em nós, né? Ele adentrou em nós a amizade, mas dentro de um fundamento de princípio do Evangelho. Isso é muito lindo,
Ele já me fez muitas vezes perder hora de sono. Muitas vezes. Ele fica, mas sem conforto nenhum. Nós ficamos batendo papo, batendo papo, batendo papo. Quando íamos ver, já ia chegando às 5 horas da manhã e às 6 horas da manhã. E eu vou lhe confessar, pastor Wesley, já falei isso para você, né? No outro dia, não tinha cansaço. No outro dia, não tinha, assim, aquele pesar por ter perdido uma noite de sono. Muito pelo contrário. Deus usava muito você e a nossa amizade para nós investirmos um na vida do outro. E ninguém imaginava que hoje nós estaremos aqui nessa situação. Mas conheço o pastor Wesley assim, bem a fundo, a família dele. Eu conheci os pais, o pai dele, a mãe, os pais da Silvia. Nós temos, de fato, uma aliança, Barão. Eu não vou dizer que nós temos, não, é muito pouco. É muito pouco. Nós temos uma aliança, temos uma aliança. Se eu fosse elencar aqui, né, as interferências de bênção do pastor Wesley e a sua família na minha família, essa live aqui ia ficar pequena. Então eu vou assim, ser bem comedido, porque eu vou ser bem assim, econômico. Mas você que está me ouvindo aí, preste bem atenção. É muito pouco do que ele representa para nós. Eu louvo a Deus e de contar que tive o privilégio de tê-lo como meu ajudante lá em São Francisco. Tem uma galera de São Francisco nos ouvindo, quero cumprimentar. Né? Legal. Por cada unidade também que tem com a gente. Né? Pastor Wesley, você é uma aspiração, sua família é uma aspiração. Meu precioso pastor, eu lhe respeito demais a sua família. E é muito bacana, porque hoje eu estou passando aí também o cerol no Lucas. É verdade. É verdade. Eu lembro quando o Lucas ia casar, eu falei, amado, eu não vou conversar com você, não. Eu já tinha conversado algumas coisas, mas alguns assuntos eu não quis entrar. Eu falei, vamos marcar com o pastor Urias, conversa lá. Realmente isso. O primeiro ensinamento que acho que as pessoas podem ter, né? É bom que a gente tenha amigos, né? A gente tem vários amigos, mas existem algumas amizades que prevalecem, são muitos anos, né? E durante esses anos nós aprendemos a amar, conhecer as virtudes e os defeitos, né? E isso não nos impede de caminhar junto. Eu lembro quantas vezes caminhamos, choramos, né? Discutimos coisas, né? Nos ajudamos. Quanta ajuda vocês me deram, quantos exemplos que vocês nem se expressaram para mim, mas simplesmente pelo olhar e por ver a atitude sua, de Celina, em algumas questões, isso me enriqueceu, a mim e a Silvia, para que nós olhássemos e tivéssemos como exemplo. Então, é uma alegria muito grande. E aí, dentro do assunto que nós estamos falando, né, como eu disse, essa questão do discipulado, ela expande um pouco, porque nós falamos de uma família, né, nuclear, essa família menor, pai, mãe e filhos, né, ou aqueles que estão próximos, mas também isso, ela se estende, tá? Se estende, porque apesar de não ser sanguíneo como você, né, nós não temos um vínculo sanguíneo, mas o discipulado, essa aliança, me faz sentir parte. Me faz sentir parte dessa família. E eu vejo em você, assim, amigo pastor, né? Essa facilidade que Deus te deu do discipulado. Essa coisa está na sua veia. Hoje, já não hoje, mas já há muito tempo, eu percebia que isso já estava na sua veia, esse desejo de falar e orientar e cuidar. Isso era o discipulado. Queria que fala um pouco sobre esse dom natural que Deus deu a você, amado. Amém. É um assunto, realmente, eu quero parabenizá-lo por esse tema dessa live. Porque não que eu supervalorize
o tema do discipulado. Eu acho que o discipulado ele é uma engrenagem muito importante no todo, na formatação da caminhada cristã. E, na verdade, eu estou aqui, enquanto você fala aí, eu fico me lembrando de algumas coisas, que, assim, logo que iniciamos o ministério, logo por muito pouco tempo, a gente já começou a ter uma agonia no sentido de agradar Jesus e fazer Jesus conhecido, mas não só isso, mas eu acho que a sacada, a coisa bacana do Evangelho, é você entender que cada cristão e cristã, precisamos desenvolver em nós o caráter de Jesus. Amém. E é muito difícil, eu vou dizer, não é fácil alguém começar a desenvolver essa cultura espiritual se não tem alguém por perto. Eu pude experimentar isso na minha própria vida. Por quê? Até hoje, o meu discipulador, ele cuida de mim, é o pastor Lúcio Vilaça, hoje está na Igreja da Paz, de São Paulo. Ele cuida de mim por mais de 16 anos. É uma pessoa que cuida de mim, que acompanha a minha vida. A pessoa que eu posso abrir o meu coração e colocar as minhas fragilidades para fora. E aí, por essa intimidade que nós falamos tanto no início da nossa live, aqui, da intimidade, da aliança, essa aliança, e a palavra de Deus, ela é muito forte, muito verdadeira, porque a palavra de Deus diz que o amor, ele lança fora todo medo. É verdade. E, às vezes, a gente precisa entender que o amor é tudo, e nós precisamos amar uns aos outros. Porque quando a gente ama de verdade, a gente não recrimina, a gente não ridiculariza, a gente não exclui o erro do meu irmão. Ele não é mais uma oportunidade, uma ferramenta de separação. Ele é um instrumento que vai nos unir mais ainda. Porque se eu tenho as minhas fragilidades, o meu irmão tem a fragilidade dele, ele passou a ser digno da minha misericórdia. Porque o Senhor teve misericórdia de mim, em diversos aspectos. Então, a gente olhando para esse lado, eu abri o meu coração para isso, mas no discipulado, não tem como a gente vivê-lo sem referência. A gente tem que ter uma referência. Precisa viver com uma referência à nossa frente. E eu encontrei essa referência no pastor Lúcio, né? Ele tem nos amado demais, tem modelado a nossa vida a cada dia. É lógico e evidente, o discipulado está longe da idolatria. O discipulado está longe de você, de eu ser o pastor Lúcio, o pastor Wesley ser como eu. O discipulado, ele respeita as particularidades. E o bacana do Evangelho é esse diferente. Já a primeira carta aos Romanos, capítulo 12, vai dizer da riqueza de detalhes do corpo. E ali, o apóstolo Paulo compara o corpo de Cristo aos diversos, diríamos assim, membros do corpo, mas que eles trabalham para o mesmo propósito. Então, essa é uma boa sacada do discipulado, da gente amar o outro, trabalhar o outro, longe da expectativa dele ser igual a gente. Isso é legal, né? Eu confesso que já teve um tempo que eu pensei, bom, eu quero ser igual o pastor, não na época, né, o Urias, mas eu vi que não pega, porque a gente tem diferenças de personalidades, né, de atitudes que não permitem. Então, uma coisa importante no discipulado, realmente, você falou aí, é não querer ser igual ao outro, né, mas você trabalhar as suas virtudes e os seus defeitos, vamos dizer assim, dificuldades, né, mas dentro do que Deus quer, né, é saber, gostei muito, aceitar a diferença do outro, né, porque
Se você não aceita a diferença do outro, você quer transformar o outro. Quem é o discipulador? O discipulador, aquele que cuida, que se quiser transformar o outro igual em você, né, no próprio discipulador, não vai dar certo, né, porque você sempre vai exigir coisas que não vai conseguir cumprir. Né? Não sei se esse raciocínio está dentro aí, né? Por aí mesmo. Por aí. E tem uma outra direção, pastor Wesley, não sei se eu lhe cortei. Não, pode falar. É na questão, assim, diríamos assim, né? Eu vou dizer uma coisa. Se tem uma vertente que dá trabalho, é o discipulado. Dá trabalho. Dá trabalho. Dá trabalho. Agora, quando a gente... Mas aí, se o discipulador, aquele que cuida, o cuidador, o mentor, se ele não tiver um coração de pai, e no caso das mulheres, um coração de mãe, não vai rolar. Estou aqui falando com o pastor, interagindo com o pastor Wesley, mas tem diversas pessoas nos ouvindo que são pais. E eu lhe pergunto, quantas vezes os seus filhos já os decepcionaram, já os chatearam demais da conta? Já os desapontaram. Contudo, nunca deixaram de ser os vossos filhos. Então, o que vai nos ajudar demais nesse processo de entender e viver o discipulado é que nós já temos embutido nesse pacote é que haverão muitas decepções. Só que o amor que nós temos é muito maior do que isso, que não vai permitir que esse processo pare, que o processo interrompa, porque quando nós entramos nisso, nós entendemos que nós precisamos entregar uma pessoa, um discípulo, uma discípula, o mais aproximado daquilo que Jesus tem esperado da sua igreja. Isso aí é o objetivo, né? Uma pessoa bem discipulada normalmente não abandona, né? Dificilmente vai largar o evangelho, porque foi trabalhada, né, dentro das verdades do evangelho, né? E não de situações evasivas, E, amado, se fôssemos caminhar com isso, levando o assunto agora, discipulando a minha família, né, mais especificamente essa família nuclear aí, de filho, né, de esposo, esposa, porque realmente a primeira célula, né, seria a família, né? E como é que funciona isso? Como é que funciona essa caminhada aí, amado? Verdade. É uma ferramenta, o discipulado, se é que eu posso chamar, é uma ferramenta nos dias de hoje para abençoar famílias. E eu penso assim o seguinte, né? Eu não sei, pastor Wesley, mas algumas coisas me vêm à mente que me ajudam demais a entender algumas coisas nesse mundo, um mundo globalizado, onde há muitos entretenimentos, há muitas coisas, hoje, pastor Wesley, que competem com a nossa atividade dentro de casa. Há muita coisa que compete com essa função que é imprescindível para nós dentro de casa. Então, eu fico pensando assim, né? Me permita que, pelo fato de ter trabalhado algum tempo, né, nas Forças Armadas e ter lidado por muito tempo nas pistas dos porta-aviões, e eu ficava um tempo assim me perguntando por que uma pista flutuante ela é pequena, é muito pequena para poder recolher uma aeronave de asa fixa. E para lançar essa aeronave também, por mais que o navio dê velocidade, não tem vento, às vezes, suficiente para isso. Então,
eles tinham, os aviadores embarcados, uma tensão muito grande com um aparelho chamado catapulta. É meio esquisito o nome, mas é isso mesmo, porque ele tem a capacidade de lançar a aeronave. É essa a função, lançar. Então, o que eu penso? Você pode ter a melhor pista, você pode ter os melhores aparelhos para aviação embarcada, mas eles tinham uma tensão extrema com a catapulta, porque é ela que fazia com que a aviação embarcada pudesse ser projetada. Então, o que eu penso? A minha casa, a tua casa, a casa das pessoas que estão nos ouvindo nessa noite, é uma plataforma, cara. Uma plataforma. É uma plataforma. Então, o mundo está esperando, a partir de nós, a família cristã, qual é o tipo de ser humano nós vamos lançar na sociedade. É verdade. Que qualidade é essa? Então, a gente precisa fazer o que hoje? A exemplo dos aviadores embarcados, nós precisamos dar uma atenção a essa plataforma, essa catapulta, onde nós vamos lançar. Eu louvo a Deus. Né? A gente pode glorificar Deus e a gente fica se apegando com Deus todo dia. Nós temos isso em comum. Eu já lancei a Bruna, você lançou o Lucas, e graças a Deus, até que eles tenham honrado Jesus. Amém. Até aqui. Só que é o seguinte, depois de ter lançado, a gente continua orando a Deus, porque isso faz parte do propósito, do projeto do discipulado. Você vê que ele não acaba. O discipulado na família, ele precisa ser resgatado. Porque há muitas coisas, pastor, que têm acontecido no seio das famílias, que têm tido desdobramento sério na igreja. Você tem um chamado para trabalhar com os casais, família, você sabe muito bem disso. Há muitas questões que têm acontecido, que têm desdobrado na separação. Tem muitos casamentos vivendo de fachada porque não há transparência. E o discipulado convida para a transparência. Falar a verdade um com o outro. Então, há esse embate hoje, há esse entrave, porque o discipulado familiar, ele não pode deixar de acontecer. E aí, eu vejo assim, não sei se você vê, outros irmãos que estão nos ouvindo, mas, é parte da teologia paulina, que nós precisamos governar bem a nossa casa. É verdade. Para depois tocar a vida do outro que está lá fora. Então, eu me sinto muito confrontado com essa palavra, porque, meu irmão querido, não tem nenhum embasamento bíblico e respaldo bíblico a nós estarmos ministrando alguém, às vezes até ministrando nos nossos púlpitos, se a nossa casa não está bem governada. Então, eu quero, mais uma vez, lhe parabenizar por esse tempo. E é uma coisa interessante, né, amado? Porque entre falar, né, o que você fala e o que você faz, realmente faz uma diferença muito grande. E às vezes eu percebo que na família, nós às vezes não temos liberdade para conversar todas as coisas. Tá? Às vezes porque o pai ou a mãe não dá espaço, ou porque a gente não tem muita paciência. E às vezes os filhos e filhas, elas não conseguem ter essa abertura e acabam indo buscar informações em lugares diferentes. Hoje, em virtude dessa abertura de informação, de tudo quanto é lado que vem sobre a gente também, mas muito mais influenciando muito mais, né? Os jovens, os juvenis. Isso faz com que eles
a referência já não é mais a referência do lar. A referência é uma referência de fora. E aí, muitas vezes, os de fora não trazem os ensinamentos cristãos. Então, existe uma necessidade muito grande de você viver e falar e viver. E deixar com que flua, né, o assunto do discipulado. O discipulado é um bate-papo, né? Eu entendo isso, né? Ter essa liberdade de conversar. Verdade. Funciona dessa maneira? Sim. E conforme disse o pastor Wesley muito bem, há uma distância considerável entre o falar e o praticar. E aí, por que é, pastor Wesley, que a gente não só faz o discipulado pessoal, somente à distância? Eu tenho discípulos lá de Niterói, tenho discípulo de Papucaia, que eu quero parabenizá-los, deve estar me ouvindo aí hoje, que a distância, nós temos uma distância física muito grande, mas nem sempre a gente só fala por telefone ou pela rede social. Tem uma hora que a gente entende que tem que ser o olho no olho. Você percebe que tem alguns pais que apenas olham para os filhos, o recado já está dado. Porque a psicologia vai fundamentar isso, os olhos, os olhares falam muita coisa. Então, a gente precisa estar presente, a gente precisa estar junto por alguns momentos. Então, a gente percebe o seguinte, quando o pastor comenta sobre essa disparidade, essa distorção, esse descambiamento que acontece devido à falta de ambiente de liberdade. Possível que isso possa acontecer, sim. Agora, quando nós focamos a nossa fala na casa, na família, e falamos com respeito desse embasamento, dessa solidez, e você disse muito bem do distanciamento entre o falar e o praticar. Escute bem uma coisa. Você veja que ensinamento maravilhoso. Veja bem. Tipo, eu vou confessar aqui uma coisa, o pastor Wesley já sabe disso, mas possivelmente alguns irmãos que estão a nos ouvir não sabem. Eu já era pastor por uns 2 ou 3 anos e já venho de uma caminhada cristã bem longa, mas eu não sabia e não entendia do tamanho da responsabilidade de buscar o Senhor todos os dias em oração. Leitura bíblica. Muitas vezes só buscava um tempo de qualidade para pregar. Não tinha o hábito de alimentar o meu coração com a palavra e a oração. E quando eu fui para o tete-a-tete do discipulado, o meu discipulador disse, você ora? Eu falei, claro que eu oro, sou pastor. Mas ele me amou tanto nessa resposta ingênua, que ele falou para mim, Urias, você come todo dia? Eu falei, como? Ele falou, pois bem, o alimento espiritual é tão ou mais importante do que o alimento físico. Você precisa, olha a palavra, adquirir o hábito da oração diária e da leitura da palavra. Pastor Wesley, que diferença isso fez na minha vida? Olha, eu já era convertido, não vou dizer como eu converti nesse processo, já era convertido, mas era um convertido meia boca. Meia boca. Meia boca. E o Senhor, ele é poderoso. Não vai, pastor, investir os seus segredos na vida de alguém que não quer ter intimidade com ele. Não vale a pena investir, é isso? O Senhor, Deus,
ele não vai investir os seus segredos na vida de alguém que não tem intimidade com ele. Isso é um bom segredo. É um baita engano. Porque eu estou lá, talvez no Ministério de Louvor, eu estou no púlpito pregando, eu tenho uma boa retórica, eu sei dominar aquilo ali, mas não tenho uma vida com Deus. E aí, próximo domingo, nós temos uma data marcante para nós, metodistas. E para tantas outras denominações. E aí você vai ver a história de John Wesley. O cara tinha uma vida regrada de oração. E nós não podemos deixar esse legado e essa herança cair por terra. Nós precisamos apertar a prática da oração. E aí eu falei isso tudo quando você falou do adolescente, falta de ambiente, de liberdade. Mas eu digo para você, não há nada, meu irmão, que ensine tanto os nossos filhos, quando eles, às vezes de noite ou de manhã, saem para poder ir para a cozinha, tomar uma água, comer um biscoito, eles comem muito, os adolescentes. E eles olharem para o nosso quarto, ou olharem para a nossa sala, e encontrar cada um de nós, de joelhos dobrados, buscando a face do Senhor. O exemplo ensina demais. Então, nisso, nós vamos discipulando a nossa família pela prática. E isso é realmente a prática. Já que você entrou nesse assunto, quando houve essa transformação do cristão que você era antes da orientação do pastor Lúcio em relação à questão, à necessidade de orar, como que você usou isso para que você pudesse ter um discipulado da sua família eficiente? Foi do tipo, eu tenho que fazer e vou fazer, independente de qualquer coisa? Ou você orou ao Senhor e disse, Senhor, me dá vontade aí para que eu possa fazer isso? Que às vezes a gente fica esperando alguma questão diferente. Essa atitude veio de que maneira? Verdade. É interessante, pastor Wesley, que você notar, ninguém nasce pronto, né, irmão? Ninguém nasce pronto. Ninguém nasce. E isso nos dá já um alento muito grande. E quando eu falei para você que você é uma pessoa que, pelo menos eu garanto, que conhece muitos dos meus pontos fracos, isso permite o quê? O que isso me ajuda demais? É que eu sei que na nossa relação de amizade, de caminhada, você não vai se surpreender, nem se espantar, quando você vê que eu dei uma falhada, escorreguei numa casca de banana, né? Que não foi uma coisa tão grave, mas foi uma coisa que foi uma falha. Você vai ter misericórdia de mim. Eu penso assim. Então, o que ocorre? Quando eu disse que ninguém nasce pronto, todos nós precisamos de uma referência, eu volto a dizer. Timóteo precisou de uma referência. Foi o apóstolo. Paulo precisou de uma referência. Foi Barnabé. Sério? Eliseu precisou de uma referência. Foi Elias. Então, há muitos relatos nas Escrituras de homens de Deus que fluíram tremendamente na presença do Senhor, que fizeram coisas até maiores do que os seus discipuladores, porque tiveram uma referência. Então, eu sabendo disso, para responder a sua pergunta, eu me ancorei na vida do pastor Lúcio. Porque ele abriu o coração para poder cuidar. E eu me coloquei numa posição de um filho espiritual, com todas as possibilidades de erro, com todas as possibilidades de decepcioná-lo, mas o que foi bacana de tudo, ele nunca abriu mão de mim. Até nos momentos que eu achava que ele ia me corrigir duramente, precisava ser corrigido.
ele falava comigo o seguinte: ô, Urias, meu queridão, rapaz, eu te amo tanto. E aí ele corrigia em amor. Em amor. Me corrigia em amor. Então, isso foi me modelando. Eu me lembro uma coisa aqui, eu não sei onde você estava, nós tivemos um período de distanciamento, não sei se você estava lá em Talcara, não sei. Teve um dia que nós você falou comigo assim: hoje, cara, você está diferentaço. Falei? É verdade. Você está diferentaço, cara. Pô, você está diferente, cara. Porque, na verdade, quando você começa a andar com alguém que tem um coração, que tem um propósito de investir na tua vida e tornar você uma pessoa mais parecida com Jesus, tudo vai mudar, irmão. Tudo vai mudar. Essa sua fala é interessante porque você sempre foi uma pessoa muito responsável com os seus compromissos. Eu aprendi muito com você em relação a isso, de estar junto, horário, né? Tem uma preocupação para as coisas acontecerem. E realmente, isso nunca me aborreci com você. Talvez, não sei se me aborreci ou não lembro. Se lembro, se aborreci, já não lembro mais. Mas teve um tempo realmente que o seu discurso ele continuou com responsabilidade, continuou com as suas preocupações, mas o semblante, ele já foi um semblante de quem entende as diferenças, né? De quem entende o cuidado um com o outro, né? Então, eu não quero dizer isso que, em nenhum momento, eu desmereço o que você foi antes desse processo, mas, em relação à sua forma de ser, né? A forma de falar, até o tom de voz, realmente, houve uma mudança bem interessante. Aqui veio uma pergunta aqui. Tem uma pergunta aqui. Pergunta da mídia. Nós falamos sobre a importância de nossos filhos nos verem orando. Mas como os jovens podem crescer no Senhor, mesmo quando não tem referência dentro de casa? É uma pergunta interessante, porque às vezes nós não temos essa referência, né? Como é que funciona isso, amado, dentro desse processo? É uma pergunta um pouco mais difícil ou não, mas eu creio que nós passamos muito por isso, né? Às vezes nós não conseguimos mudar o coração das pessoas que já estão mais para frente. Ou então de famílias que não eram cristãs. Como é que funciona isso aí, esse discipulado? Pois é, pastor Wesley, a gente sabe que essa é uma grande realidade das nossas igrejas locais. Não é verdade? Pois é. De nós, eu assim, às vezes, pastor, eu me alegro demais da conta. Porque tem alguns irmãos com esta característica, que essa pergunta veio, que tem um hábito de me tratar de pai pastor. Pastor. É isso aí. Porque, na verdade, o nosso papel enquanto pastor de igreja local, diante de uma situação dessa, né, um jovem, uma jovem, um adolescente, nós já temos uma maturidade necessária para imaginarmos como é o dia a dia desse jovem, dessa jovem, no seu ciclo de amizade e na sua própria casa. Porque o lugar onde ele deveria ter mais tranquilidade, quando ele é sozinho ou ela é sozinho nessa família, a sua batalha espiritual é muito grande. Então, nós como liderança, como o líder espiritual dessa pessoa, nós vamos ser o pai dele. Nós precisamos assumir essa função de ser o pai, ser a mãe. Amar muito, amar muito. Quem de nós um dia já não ficou tão grato a Deus por alguém que nos sacou de um culto da manhã e disse assim: você vai lá para casa hoje. Só que não era só para poder passar uma tarde.
era para implementar e imprimir em nós uma estratégia para poder suprir essa falta dentro de casa. Então, quando nós temos, pastor, uma igreja local que anda nesse princípio, ela também vai ter muita compaixão de situações como essa. E eu creio que isso acontecendo, esse prejuízo ele tem uma tendência a ser bastante amenizado. Não que a gente queira assumir o lugar do pai. E eu tenho uma experiência para te dar, para falar aos amigos que estão nos ouvindo, né? Que eu tive essa experiência de uma maneira um pouco mais acentuada. Cuja o pai do adolescente, do jovem, vivia uma vida de bandidagem. Eita, olha aí. Um extremo bem forte, então. Extremo forte. E ele tinha muitos questionamentos. Então, o que eu fazia com esse jovem por muitas vezes? Eu já deixei muitas vezes de ir para casa, almoçar um dia de semana, com a minha família à mesa, para poder comer uma quentinha, sentado no chão com esse jovem. Para dizer para ele, você é importante para nós. Nós acreditamos em você. Porque através de você, Deus pode alcançar a sua família. Está entendendo, Wesley, como é que a coisa é muito mais abrangente, muito mais profunda, quando a gente tem o amor, a gente entende que nada é impossível para Deus. Porque Deus ele quer nos usar apenas como ferramenta nas mãos dele. Só isso que ele quer. Ele só quer nos usar como ferramenta. E a gente tem as ferramentas dos materiais, a gente tem o apoio do discipulador, da discipuladora, mas nós precisamos entender que Deus ele quer nos usar e vai nos usar se nós dermos abertura para ele fazer. É verdade. E assim, uma outra questão, não desistir, né? Já pensou que às vezes a gente pode querer desistir de ajudar, porque dá trabalho, né? Você falou aí que dá trabalho, né? Isso vai requerer uma dedicação que vai tomar, né? A gente pode entender isso como uma perda de tempo ou como investimento, né? São duas vertentes, como a gente pode entender isso. Então, às vezes, isso pode requerer de nós um tempo que, às vezes, você não quer oferecer para alguém. Verdade. Então, o discipulado, ele depende desse comprometimento, tanto dentro de casa, né, com os nossos filhos também, né, com os nossos filhos e com aqueles filhos que Deus nos coloca, os filhos espirituais. E, às vezes, outra coisa também, complementando essa minha fala, nós não podemos dar atenção para os filhos de fora, somente os espirituais, se a gente, às vezes, não consegue dar atenção por de casa, porque você acaba trazendo o problema por de casa, né? Tem que equilibrar isso, não sei como é que funciona. Isso, por isso que eu comentei lá atrás, no começo da nossa fala, que o ponto de partida é lá. O ponto de partida é lá em casa. Porque a casa precisa estar suprida. Suprida, que eu estou falando, não é de coisas materiais, sim, também, mas espiritualmente nutrida. A casa tem que estar assistida, por quê? Para que isso também não sirva ao inimigo de uma estratégia para atravancar a obra do discipulado. Então, tem que estar assistida. Não é fazer e deixar, mas é cuidar, é estabelecer. Por exemplo, eu vejo com muito pertinente você trazer esse assunto nesse momento que nós estamos em casa. É verdade. Nesse momento de quarentena. Por quê? Há um discurso, talvez, na sociedade, até vejo no seio da igreja, que não tem tempo. Nós temos tempo, sim. Nós precisamos colocar essas coisas na mão do Senhor e viver o nosso tempo com responsabilidade. Por exemplo, veja bem você, tem muitas famílias, nós estamos falando de famílias,
que não sabem mais viverem juntas. Elas não sabem mais viverem juntas. E quando junta, dá problema, dá confusão. Então, nós precisamos, de fato, voltar as nossas atenções para que a família, ela ainda continue sendo a célula máter da sociedade, ela continue sendo o lugar mais promissor da sociedade. Uma família é o ponto mais importante da igreja, porque se nós tivermos famílias saudáveis, a igreja ela vai muito bem. Amém. É por aí. Tem outra pergunta aqui da mídia. Essa é boa também. Eu até pensei em entrar nesse assunto aqui, Amado. Como o pai ou mãe deve se comportar com relação aos nossos filhos, quando o filho já não é mais uma criança e parece não querer mais te ouvir falar de Deus? E aí é como se você quisesse discipular alguém que não quer ser discipulado, né? Isso a gente vê muito, isso eu tenho visto muito nas igrejas. Chega a uma certa idade que os filhos se acham donos, né, da situação, e dizem, não quero mais isso, e corta o coração da gente. Como é que funciona, Amado, nessa questão aí? Rapaz, eu estou falando assim um pouco muito de oração, mas não sou esse cara assim que virado na oração, não, tá? Eu oro, mas eu oro a Deus. Mas não tem uma outra resposta nesse quesito, e de fato, quero parabenizar a irmã que fez a pergunta. É uma pergunta que nos ensina demais. Quero agradecer a Deus pela sua vida, viu, minha irmã? Mas esse é um ponto, pastor, que tem um poder maligno de até parar ministério. Pois é, Porque quando você percebe, eu não estou falando só do ministério pastoral, não. Eu vou contar uma experiência aqui de uma varoa, de uma irmã, que eu fiquei assim, profundamente, uma vez, muito, muito triste com o que ela falou. Não com ela, mas com a situação. Uma irmã que, uma pessoa assim de ministério de oração, mas os jovens todos a procuravam, os adolescentes. Melosa demais. E os nossos jovens e adolescentes davam testemunho em resultado da oração que ela fazia. Chegou um dia, eu fui ter com essa irmã no gabinete, ela falou comigo assim, pastor, eu me sinto às vezes tão mexida por dentro. E até então eu estava tranquilo, que ela falou assim, ela tinha os filhos dela, todos afastado do Senhor e fazendo tudo que desagrada a Deus. Ela falou assim, eu oro e abençoo tanta gente, tantos jovens aqui, mas os meus ainda estão nessa situação. Preste bem atenção. É um quadro real, mas que também o inimigo entra, como eu disse, para matar ministério. E aí, a gente também precisa trazer a revelação, percebe o pastor que eu falei no início da nossa live, que duas coisas não pode faltar no homem e na mulher de Deus, leitura bíblica e oração. Porque são essas ferramentas poderosas, essas granadas, esses dinamites que vão trazer revelação a nós. Vão trazer revelação ao nosso coração. E eu falei para ela o seguinte, a palavra de Deus diz que quando a gente cuida das coisas dele, ele cuida das nossas coisas. Amém, amém. Não há nenhum lugar do mundo melhor para você depositar a sua família. Filhos estão desgarrados do Senhor. E tem outra coisa. E uma outra mulher de oração também me falou no tocante a isso. Não queriam mais ouvir a ela. E outra coisa, dentro de casa fazia oposição. Na hora de ler a palavra, saiu de perto. Na oração, saía de perto. Convidar para a igreja, nem pensar. Sabe o que ela disse para mim? Essa é mais guerreira. Falou assim, eles podem
evitar de ouvir a minha fala e de ouvir eu falar de Jesus. Mas da minha oração, eles não fogem nunca, porque o meu Deus vai onde eles estão. Cara, começou a botar os no chão, profetizar, cara. Palavra forte, profetizar, cara. Eu quero falar para as mães que estão me ouvindo, quero falar para as mães que estão nos ouvindo nesse momento, os pais que passam por essa situação. É uma situação que eu não estou diminuindo a dor de ninguém, é de fato uma dor muito grande. É um desânimo que abate no nosso ministério. Eu quero te dizer, entra em oração, deixa o teu filho, deixa a tua filha e começa a orar, mas não só orar, libere palavra de vitória sobre ele, libere. E alguns, pastor, que cheguem até em casa às vezes, alcoolizados, drogados. Deus vai lhe dar graça. Você que está me ouvindo, para você talvez até mesmo limpar a sujeira em decorrência dessa embriaguez. Mas pode ter certeza, vai chegar um dia que esse filho, essa filha, vai glorificar Jesus e depois vai exaltar o nome dele por causa da tua vida que não desistiu. Nós não podemos desistir de ninguém. A questão do embate, então, também não adianta, né? Porque às vezes existe tem que ir, você tem que estar, você tem que ler, e você tem que fazer. E chega um tempo que a mente bloqueia. Então, é oração. É oração. Porque tem que ir para até 8 anos, 9 anos, 10 anos, 11 anos, 12 anos, 13, 14, quando vai chegando na medida dos 15. E aí você começa a ter alguém que cresceu da noite para o dia para confrontar. E aí precisamos ter muito cuidado, porque Satanás é estrategista e ele vai usar alguém de dentro para trazer confronto e contenda dentro de casa. A palavra de Deus diz que onde está a luz de Cristo, não há espaço para as trevas. Oração é que vai trazer os holofotes espirituais para dentro de casa. Amém. E o fato do filho ver a oração, ver a mãe orando, ver a mãe, ou o pai, né, no caso, né, mãe e pai, né, acho que aí, vivendo esse tempo, ele vai, alguma coisa no coração dele, por mais que ele ache que não queira saber, mas alguma coisa move, né? O Espírito Santo move, o próprio olhar, ver o amor, né? O amor da mãe. Eu li alguma coisa nesses dias, eu ouvi um testemunho, não lembro direito, mas de alguém que levantava à noite e de vez em quando via a mãe ajoelhada na cama desse jovem, orando, né? Orando, abençoando a vida, né, do filho. No caso, era um menino. Eu não lembro realmente onde foi isso, né? Mas eu acho que é algo que faz uma forma de discipulado, né? Quando os ouvidos carnais se fecham, então abrem-se os ouvidos espirituais, talvez, né? Glória a Deus. Isso aí, meu irmão. Isso aí, pastor. Isso aí. Esse é... Pastor, desde que o mundo é mundo, a palavra de Deus diz que a oração, ela tem o poder de mover a mão de Deus. Então, é por isso que quando a gente está falando desde o começo da nossa live, por que o pastor Lúcio começou comigo me instruindo a oração? Porque sem essa ferramenta da oração eu não chegaria a lugar nenhum, a gente não consegue chegar a lugar nenhum. Porque é a oração que traz o fogo do Espírito para a nossa vida, é a oração que vai fazer diferença no nosso ministério, é a oração, é o Espírito, e o Espírito Santo, ele vem quando nós começamos a buscá-lo, e a palavra de Deus diz que devemos buscar o Senhor enquanto pode achar. E nesse tempo de quarentena e pandemia, é o momento apropriado para todo homem de Deus, mulher de Deus, jovem e adolescente, buscar o Senhor. Precisam buscar o Senhor. Tempo e fome.
É isso. Tá aí. Esse é o recado. E não tem... Isso não tem pozinho mágico, né? Isso não tem nenhuma... nada fora do normal da nossa humanidade. É tomar uma postura de se fazer algo que vai influenciar. E a leitura da palavra, a oração, é o que vai mudar a história e fazer de maneira perseverante, no sentido de crescimento espiritual, né, para que Deus se revele. Então, eu creio que isso aí realmente é algo forte e poderoso. Amado, aqui nós chegamos a 1 hora aí de live, mais ou menos, né? Já passou rápido, né? Passa muito rápido. Eu queria, né, assim, eu creio que foi um ensinamento, né? Continuo sendo o seu discípulo, né? Amém. E o seu discipulado me trouxe um discípulo, que é o pastor Marcos Penha, lá no Peru, né, que eu cuido dele através do convidado na minha vida, né, amigo nosso também, amigo nosso. E eu queria, assim, se você tem uma palavra aí, final, para o pessoal, para poder estar fechando isso, né, como é que está, tem algo para a gente fechar esse assunto, algo que eu não citei, que nós não abordamos, mas que ainda esteja aí no seu coração para falar, né? Se quiser falar agora, seria legal eu partir para o encerramento, né? Mas entendendo que para mim foi de grande importância o ensinamento, a experiência, com certeza foi para as pessoas que estão nos ouvindo, participando conosco, e para aqueles que também vão participar posteriormente, né? Que ainda vão continuar assistindo essa live. Eu gostaria, assim, de trazer uma palavra de conscientização, de responsabilidade. Eu penso que a Igreja de Cristo, ela está na Terra com uma autorização divina para ser instrumento de Deus nessa Terra. E a nossa missão nessa terra é ganhar pessoas para Jesus. Mateus 28, 19 e 20 vai dizer: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. E aí o restante você sabe. Você que está me ouvindo, eu me sentiria tão honrado, tão feliz. Você que está me ouvindo, que já tem 5 anos de caminhada, 3 anos de caminhada, 10 anos, 20 anos, e ainda não teve o privilégio, a alegria de levar uma pessoa que você ganhou através do seu testemunho, através da sua vida, ao altar do Senhor, para ser batizada nas águas, e depois disso você continuar cuidando. E é exemplo do que o pastor Wesley diz. Hoje ele já cuida de uma pessoa no Peru. Essa é a função da igreja. O Senhor, ele vem buscar uma igreja. Ele não vem buscar uma igrejinha, ele vem buscar uma igreja. Um povo que é tão numeroso que é comparado ao grão de areia da praia. E essa missão está sobre mim, está sobre você. Então, você que está esse tempo e tem percebido que a sua vida tem sido uma inércia. Você é um filho que cresceu numa família e sempre você considera que você vai ficar o tempo todo só sendo cuidado. Eu me lembro que meu irmão mais velho, por muitas vezes fez comida para nós, para ajudar minha mãe, deu banho nos mais novos, porque os mais velhos, eles se colocam e se habilitam a cuidar dos mais novos. Amém. Quantos filhos, quantos irmãos nossos mais novos têm entrado pela porta da frente do templo e têm saído pelos fundos e ninguém tem dado conta que ele foi embora? Outra coisa, quantos que nascem no nosso meio são convertidos em Jesus, e eu creio que a conversão é genuína. Amém. Mas se desgarrou. E aí a gente, para poder atenuar a nossa vergonha e a nossa negligência,
a gente, às vezes, conjuga a seguinte palavra: converteu de fachada, de boca para fora. Converteu de verdade. Faltou alguém que cuidasse. E eu quero ser um pouco mais profundo com você nessa noite de hoje, pelo amor e o tanto de amor que eu tenho por você que está nos ouvindo. Se você chegou aqui nessa live, é porque Deus tem um propósito para a sua vida. Amém. Foi dada uma notícia que muito me deixou pensativo, mais ou menos nos anos 99, 2000, início do ano 2000, na década de 2000, de um fato que lá em BH, a gente sabe, conhece um pouco a Lagoa da Pampulha, e sabe que no entorno da Lagoa da Pampulha tem uma pista de atletismo, onde as pessoas fazem o exercício do Cooper, da corridinha, praticam os seus exercícios. Só que a Lagoa da Pampulha, ela tem, assim, muitos capins altos na sua margem. E uma vez um homem estava correndo 7 horas da manhã. E quando ele passou perto de uns matinhos desses, havia um saco preto mexendo. Saco de lixo mexendo. Lembro disso. Ele foi despertado por isso, voltou. Quando chegou próximo do saco, havia o choro de uma criança. Ele abriu o saco e resgatou a criança e entregou para a polícia. É um dado chocante. Mas eu quero dizer, meus irmãos, que muitos de nós, pela nossa falta de posicionamento, de cuidar de um novo convertido, nós também temos sido responsáveis por muitas mortes espirituais imaturas, prematuras, que ainda não conseguem nadar numa lagoa e vai precisar de alguém que cuide. Em nome de Jesus, assuma nessa noite de hoje a tua Amém. função de pai, de mãe e de filho mais velho espiritual. Deus te abençoe. Amém. Muito bom, muito bom. E isso não é uma coisa só do pastor, né? Não é só do pastor ou da pastora, é da igreja, né? É esse sentimento de se importar com as almas que estão aí caminhando e crescendo na presença do Senhor. Muito bom, amado. Foi realmente um tempo, assim, de excelência, esse bate-papo que nós tivemos aqui. Eu fico alegre, porque muitas vezes nós falamos sobre isso, né? Que hoje, esses bate-papos que tanto me alimentaram, né? Que tanto me ajudaram, não somente a mim, né? Mas a minha família no geral, podemos dizer assim. Hoje o Lucas é pastor lá em Valência, e tem muito da sua fala também dentro do coração dele, né? Então eu fico muito feliz de poder trazer esse assunto, né, para as pessoas que estão nos ouvindo, né? Tem muita gente da Bica nos ouvindo, gente de outros lugares, a gente não sabe onde a internet chega, isso é sensacional, né? Porque isso você não sabe onde chega, mas eu realmente fico com o meu coração alegre, né, feliz por esse tempo de aprendizado. Quero dizer que amamos demais vocês, amamos a Celina, o Yuri, a Bruna, agora tem o Regis aí, né? Regis, a gente não tem contato com o Regis, mas é um camarada também que a gente aprende a amar. Mandou um beijo para ele. É isso aí. Eu não tive muito contato com ele, mas a gente aprende a amar porque ele faz parte da família, né? E eu queria dizer que é uma alegria muito grande e palavras me faltam para expressar o meu carinho, o meu amor por você, né, de maneira grandiosa. Eu queria pedir, amado amigo, que para nós terminarmos, que você pudesse estar orando pelas vidas das pessoas que estão aí, orando pelos ministérios, orando pelo meu ministério, pelo ministério da pastora Josete, né, que é a minha colaboradora lá na igreja, uma mulher com coração em Deus também, uma família muito amada. Orar para que nós possamos realmente ter exemplos também, né, de
de tudo aquilo que nós temos vivido, porque existe realmente uma luta muito grande, né? Isso não é fácil, né? Eu não vejo facilidade entre o ouvir e o querer fazer, né? Então, às vezes, a gente tem muita coisa que fica precisando de mudanças. Eu queria também que estivesse orando pela liderança lá da Bica, né, da Metodista da Bica, mas por todas as igrejas. Eu estou falando aqui como pastor da Bica, mas com certeza tem muitos pastores, outras lideranças de outras denominações, de outras igrejas. E eu queria, como seu discípulo, receber essa sua bênção aí, essa oração, e através da sua oração a gente vai dar um tchau e encerrar esse momento. Pode ser? Podemos? Pode sim. Amém. Senhor, nós te engrandecemos mais uma vez nessa noite. Te louvamos, Senhor, porque muitas vezes nós não entendemos na íntegra os teus propósitos. Nós sabemos, Senhor, que se nós não estivéssemos passando por esse tempo que nós estamos vivendo, não teríamos, Senhor, esse momento tão maravilhoso, tão lindo, de podermos, Deus, refletirmos sobre questões tão importantes na caminhada da tua igreja nessa terra. Senhor, eu oro nesse momento para que o Senhor esteja agora fortalecendo a igreja de Cristo na face da terra. Amém, Senhor, Pai. esteja agora, Pai querido, abençoando cada vida, meu Senhor. Sabemos que há pessoas que nos ouvem nessa noite, que estão, ó Deus, em volta a uma enfermidade. Estão vivendo, Senhor, questões que têm talvez entristecido seus corações. E nós clamamos a Ti, Espírito Santo, que visite essas casas agora e essas famílias, Senhor, essas vidas, para que o Teu nome, Senhor, seja honrado mais uma vez, o Teu nome seja glorificado. Oramos, Senhor, por todas as lideranças brasileiras, evangélicas, Senhor, de todas as denominações, para que o Senhor conceda estratégia, sabedoria, revelação espiritual a cada um dos teus filhos e filhas, para que a tua igreja, Senhor, seja muito bem cuidada nesse tempo em que nós estamos vivendo. Quero te dar graças, Senhor, pela vida do pastor Wesley, pela vida da Silvinha, pela vida do Lucas, da Daiane, do Mateus, Senhor, pela vida da pastora Josete, da igreja tão preciosa, da Fazenda da Bica, Senhor. Toma nas tuas mãos a liderança, a clã da igreja. Senhor, eu te sou tão grato, porque eu tenho percebido que eles têm cuidado muito bem dessas famílias pastorais. E eu quero te louvar, Senhor, em nome de Jesus, que aquela casa seja uma casa assistida pela tua presença. Que nada aconteça naquela casa que não esteja debaixo da tua orientação. Senhor, toma a pastora Josete e o pastor Wesley nas tuas mãos, para que eles sejam verdadeiramente boca do Senhor naquele lugar. Amém, Pai. Queima, meu Senhor amado, os lábios deles com brasas vivas do altar. E eu quero repreender em nome de Jesus toda a oposição à tua obra naquele lugar, Senhor. E declarar para a glória do teu nome que as portas do inferno não prevaleçam contra nenhuma igreja do Senhor espalhada sobre a face da terra. Muito obrigado. Amém, Pai. Pelo tempo tão maravilhoso que o Senhor nos concedeu. E nos permita, Senhor, saúde e vida para servirmos ao teu reino. Em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus, querido. Muito obrigado. Foi um tempo precioso e que Deus possa estar aí abençoando também a sua vida, seu ministério aí na Metodista de Campo Grande, como SD, né? Pastor de pastores, é uma responsabilidade, pastores e pastoras, né? Então, que Deus possa abençoar grandemente. Um beijo para vocês aí. Muito obrigado. Bem, estamos orando aí pelas famílias, né? Seja Isso. tempo de bênção. Nossos filhos Deus abençoados. Deus abençoe. Pai, Amém. até a próxima live. Amém. É isso aí. Até a próxima. É isso aí. Muito bom. Obrigado.